Aplauda o Senhor Jesus. Sobre a sua vida eu quero profetizar. Quero profetizar no melhor ano da sua vida. Eu quero profetizar portas abertas. Eu quero profetizar cura. Eu quero profetizar salvação. Eu quero profetizar libertação. Eu quero profetizar que o inferno já caiu. Os demônios foram derrotados. As correntes foram quebradas. Os cadeados de ferro foram destruídos. As portas de bronze foram despedaçadas. Hoje você tem acesso. Hoje você tem direito. Hoje você tem herança. Receba a herança que o Pai tem para você. Receba a cura, receba a salvação, receba a libertação que há no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém. Queridos, eu quero ler com vocês Efésios capítulo 1, versículo 7. Eu cito muito esse versículo quando eu estou pregando. É um dos versículos que é a base para a nossa confiança em Deus. Em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de todos os nossos pecados. Pai, essa tua palavra, tudo é o sangue. O sangue é vida, o sangue é cura, o sangue é a salvação em meio à morte. O sangue, ele dá direito, o sangue dá acesso, o sangue nos purifica. Uma transformação não somente exterior. É verdade que o sangue traz uma transformação exterior, mas principalmente, o sangue traz uma transformação interior. O sangue nos empodera, o sangue nos faz acreditar naquilo que Jesus conquistou naquela cruz. E hoje à noite nós queremos tomar posse dessa verdade, nós queremos tomar posse dessa palavra. O preço do pecado é a morte. Mas o Senhor, com um plano perfeito, liberou uma palavra no início do mundo, que da semente da mulher, o Senhor levantaria um que iria pisar a cabeça da serpente. O diabo foi totalmente derrotado quando Jesus derramou o sangue dele ainda na cruz. E hoje nós temos direito a viver uma vida plena, uma vida repleta. Nós temos direito de viver a cura, a salvação e a libertação, porque o sangue nos garante. Muito obrigado por ter mandado Jesus. Muito obrigado, Jesus, por morrer naquela cruz. E muito obrigado, Espírito Santo, por a cada dia nos testificar o poder que há no sangue de Jesus. Amém. Queridos, em quem nós temos a redenção? Só existe uma pessoa que você pode ter a sua vida completamente mudada, transformada, você alcançar a cura, a salvação, a libertação. E isso é mais do que conhecido por todos, que essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram. O pecado traz a morte. O pecado traz a enfermidade. O pecado traz junto com ele um pacote, uma atmosfera negativa. Quando Adão pecou ali na cruz, ali no jardim do Éden, ele abriu uma porta, porque a terra foi amaldiçoada pelo pecado de Adão. E nessa atmosfera, Deus não envia enfermidade. Deus não prova ninguém através de luta, através de doença. Deus não faz isso. Isso é consequência do pecado de Adão. E porque Adão pecou, nós também pecamos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados depois do pecado. E no mesmo livro, no capítulo 6, versículo 23 também diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Olha só, o salário do pecado é a morte. Mas Deus, ele providencia Jesus para morrer naquela cruz. E Jesus é a solução, Jesus é a resposta. Entenda que a morte, todos nós estávamos destinados a morrer. Todos nós estávamos destinados a ir para o inferno.
Mas Deus providencia Jesus para derramar o sangue dele, e o sangue é vida. Mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu preciso que você entenda algo essa noite, para que uma chave seja virada na sua vida, e você não aceite mais qualquer tipo de vida, você não aceite qualquer tipo de situação contrária. A palavra não está dizendo, o dom gratuito é a vida na eternidade em Cristo Jesus. Não, não é. O dom gratuito é a vida na eternidade, não. É a vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna começou no ano 33, quando ele morreu naquela cruz, derramou o sangue dele, ele ao terceiro dia ressuscitou, desceu do inferno, pegou a chave da morte das mãos do diabo, e ele falou, tragada foi a morte, onde está a morte a sua vitória, onde está o seu aguilhão, tragada foi a morte, graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Só parece que tem pessoas que querem aceitar o fato de que o dom gratuito é a vida eterna na eternidade, e aí eles colocam a resposta para a eternidade. Não, eu vou ter essa vida aqui, mas lá na eternidade eu vou ter uma vida boa, lá na eternidade eu vou ter uma vida de graça, lá na eternidade eu vou ter uma vida de sossego. Tem pessoas que parece que aceitaram que andar com Jesus é uma vida de luta o tempo todo. Não, não é luta o tempo todo, queridos. Tem luta sim, mas tem tempo de descanso, tem tempo de refrigério, tem tempo de você sentar no colo do seu pai, tem tempo de você agraciar a terra prometida que mana leite e mel. É verdade que até você chegar na terra prometida, você vai passar pelo deserto, mas um sangue foi derramado naquela cruz. Você estava destinado a morrer, você estava destinado a ir para o inferno, você estava destinado a ter uma vida desgraçada aqui na terra, uma vida de derrota, uma vida de peso, mas Jesus é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pela igreja. Aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Ei, a vida evangélica não é só luta, não é só tristeza, não é só derrota, não é só chegar aqui ficar cantando a música do Matos Nascimento. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora, vai chorando. Ei, não tem, queridos, não é só chorar, gemer, não. Ei, Jesus ressuscitou naquela cruz, e Ele garantiu a sua cura, a sua salvação e a sua libertação. Mas parece que tem gente que fez parceria com a música do Matos. Nada contra a música dele, que eu cantei muito, até toquei a música dele. Tem momento que você tem que chorar, gemer, é verdade. Mas isso não é a nossa realidade. A nossa realidade é vida eterna em Cristo Jesus. Jesus está o tempo todo conosco. Jesus está com você na luta. Jesus está no tempo da escassez. Mas a luta e a escassez é temporário, queridos. Aquela cruz deu o direito de você ser livre, liberto e curado. Entenda isso. A única forma de pagar o preço pelos pecados cometidos e as suas consequências é através do derramamento de sangue. O que Deus fez? Deus tinha um plano: a pisar na cabeça da serpente, derrotar o diabo. E aí o que ele precisa fazer? Ele levanta uma nação, escolhe o povo de Israel, para ser o representante dele, para ensinar as outras pessoas, ensinar as outras nações, o que ele iria fazer. E aí ele começa a ensinar Israel, para ensinar o mundo inteiro o que iria acontecer no ano 33. Ele pega Israel e fala assim, é o seguinte: vocês vão pecar, vocês são pecadores, você não tem como. Agora, mas eu vou começar a anunciar e mostrar para vocês o que vai acontecer. Cometer o pecado, pega um animal, pega um bode. E a Bíblia fala que o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos, e ele fazia o sacrifício pelos pecados da nação, representando diante de Deus. Jesus começa a mostrar que, e aquele sacrifício ele durava por um ano. Depois de um ano, o que acontecia? Era derramar novamente sangue.
De Deus mostrando para você que se um sacrifício feito por um ano, por um homem, derramando o sangue do animal, é capaz de perdoar pecados por um ano, imagine o que o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado naquela cruz, você consegue imaginar aonde o sangue de Jesus Cristo pode alcançar? Porque a partir de agora, queridos, não precisa mais derramar sangue. O sangue foi derramado de forma definitiva. A sua vitória foi conquistada de forma definitiva na cruz. A sua cura foi conquistada de forma definitiva na cruz do Calvário. Porque eu profetizo o tempo todo que o câncer não é nada para Jesus. Por quê? Porque lá naquela cruz derramou o sangue de Jesus para mostrar para o câncer, para mostrar para a doença, para mostrar para a enfermidade, para mostrar para a porta aberta, para mostrar para a AIDS, para mostrar para a depressão, para mostrar para o suicídio, para mostrar para o Alzheimer, para mostrar para a dor na coluna, para mostrar para qualquer tipo de diagnóstico médico, para mostrar para qualquer situação, por mais difícil que ela seja, o sangue suficiente de Jesus é capaz de perdoar todos os pecados, em quem nós temos a redenção, a remissão de todos os pecados. Pecado traz a morte, mas o sangue de Jesus traz a vida. E a minha pergunta: por que você não vive a vida que Jesus tem para você? Por que você continua insistindo no diagnóstico do médico? Por que você entra em desespero? Ei, não foi um sangue de bode que foi derramado no ano 33, não. Foi o sangue de Jesus Cristo que derramou por você, capaz de mudar qualquer situação na sua vida. Você só não é feliz se você não quer. Você não é liberto se você não quer. Você não é transformado só se você não quiser. Porque o que era necessário para você ter a sua transformação, já foi conquistado ali na cruz do Calvário. Uma vida, como eu falei, eterna, não uma vida na eternidade. Porque o sangue representa a vida. O sangue faz expiação pelos pecados. Levítico 17:11, olha só o que diz. Levítico 17:11 diz o seguinte: porque a vida da carne está no sangue. Diga assim comigo: a vida da carne está no sangue. E Deus fala: porque vos tenho dado sobre o altar. Ele deu sobre onde? Sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Portanto, é o sangue que fará expiação pelas vossas almas. Diga assim comigo: é o sangue que fará expiação pelos nossos pecados. Você consegue entender isso? Não é simplesmente o muito orar. Não é simplesmente o muito jejuar, não é simplesmente o muito ler a palavra. A palavra é caminho, a palavra é vida, a palavra ela gera a fé que você precisa para receber a sua cura. Mas você tem que entender que tudo foi conquistado já há mais de 2000 anos atrás ali, através do sangue de Jesus, porque é o sangue que fará expiação pelos vossos pecados. Se o diabo continuar vindo na sua mente, dizendo que você é derrotado, ele sabe o que você fez no verão passado, ele conhece a sua história, ele sabe o que o seu pai fez, ele sabe o que o seu avô fez, ele sabe os pecados que você cometeu, você vira para ele e fala assim: é verdade, é verdade, mas a verdade maior é que Jesus morreu naquela cruz. Quando ele morreu naquela cruz, ele viu o que meu pai fez, ele viu o que meu avô fez, ele viu o que eu fiz no verão passado, ele viu o que eu fiz hoje, ele viu o que eu fiz ontem, mas ele decidiu: eu vou entregar a minha vida, porque quando eu derramar o meu sangue, eles serão cobertos pelo sangue, e a morte não vai ter poder sobre a vida deles. Sabe por que você vai ser feliz? Sabe por que você vai ser abençoado? Sabe por que você vai ser transformado? Porque o sangue do Cordeiro, chamado Jesus Cristo, foi derramado pela última vez, para não precisar mais de sacrifício, e agora é caminho acesso, liberado, para você viver o tanto que você tem buscado aqui, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava,
nona, décima e 12ª, ou talvez você já está fazendo uma outra campanha, mas continue firme, continue acreditando, porque a sua hora vai chegar, o seu momento vai chegar. Talvez chegou o momento do seu irmão de um lado, talvez chegou do outro, talvez chegou da pessoa de trás, mas não desanime, o seu dia vai chegar, a sua vitória foi garantida, não foi com a palavra de um homem, foi com sangue derramado naquela cruz do Calvário. Ali Deus condenou a miséria, a morte sobre a sua vida. Mas se tratando de remissão, é como propiciação, perdão, justificação, é através do sangue. Por isso que a palavra diz, se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantermos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se o pecado é o que traz a morte, se o pecado é o que traz a miséria, se o pecado é que traz a enfermidade, se o pecado é que fecha a porta, se o pecado é que trava tudo, se agora o pecado foi perdoado, o que impede você de viver o seu milagre? Diga assim, eu mesmo. Só você pode impedir você viver o seu milagre. Porque o justo viverá pela... E sem fé é impossível. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu. A questão é você ter fé. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte, sai daqui, seja arremessado ao mar, e assim vai acontecer. Eu não sei o tamanho do seu monte, qual o nome do seu monte, uma coisa eu sei, ele vai ter que ser arremessado ao mar em nome de Jesus, porque nesse ambiente está crescendo fé, nesse ambiente está crescendo confiança, nesse ambiente decidiu acreditar que o que era necessário aconteceu naquela cruz, e nós tomamos posse da nossa vitória em nome de Jesus. Porque o sangue de Jesus te santificou. Diga assim, o sangue de Jesus me santificou. Você não é um pecador lutando para ser santo. Ao contrário, você é um santo lutando contra o pecado. Diga assim, eu não sou um pecador lutando para ser santo. Mas eu sou um santo lutando contra o pecado. Paulo, ele relata lá em Hebreus capítulo 9, versículo 19 a 22, o que Moisés fez quando ele consagrou o templo, o tabernáculo. Moisés pegou o sangue de novilhos e pegou o sangue de 2 bodes, juntamente com a água. Ele pegou o quê? O sangue juntamente com a água, sangue representando o sangue de Jesus Cristo e a água representando o que? A palavra. Por isso que todo culto eu falo aqui, a palavra é a base de tudo. A palavra é a base da sua cura, da sua salvação e da sua libertação. E Moisés pega aquilo ali com isopor e ele aspergiu primeiro sobre a palavra. A palavra é a garantia da confiabilidade dela. Santificou a palavra, aspergiu sobre o povo, e o povo se tornou o quê? Santificado. O que Jesus fez naquela cruz? Derramou o sangue dele, colocou sobre a sua vida, e hoje você tem que ter a consciência, hoje eu sou santo, eu sou uma pessoa santa. Depois ele consagrou o quê? O tabernáculo. E a palavra diz, quase todas as coisas são santificadas pelo derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Você precisa entender claramente, não existe pecado mais sobre a sua vida. O pecado, ele não tem domínio sobre a sua vida. Não é por causa do seu esforço, é porque o que Jesus conquistou naquela cruz. Você precisa entender que o sangue de Jesus, ele abriu a porta para tudo na sua vida. Ele te dá acesso para tudo. O próprio Jesus testifica isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você se encontra numa situação de desespero, se você está precisando de tomar uma decisão na sua vida, você não sabe para onde ir, o que fazer, Jesus está dizendo, eu sou o caminho, caminhe comigo, ande comigo no caminho, não se preocupe, a resposta vai ser
esclarecida para você. Eu sou o caminho da sua vitória, eu sou o caminho da sua resposta, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ei, não acredite nas mentiras do diabo. Ele está liberando palavras negativas sobre a sua vida, mas você tem que saber uma coisa: o que a palavra diz ao seu respeito. Você é o que a palavra diz ao seu respeito, e a palavra diz que em Cristo você é bem mais do que vencedor. A palavra diz que você vai ouvir uma voz que diz assim: este é o caminho, andai por ele. Você tem um Espírito Santo que habita dentro de você, você tem Jesus e o Pai. Jesus diz em João 14, 23, aquele que me ama, guardará as minhas palavras, eu e o Pai viremos e faremos morada dentro dele. Parece que pessoas não entendem quem você é. Você é templo, Paulo fala, você é templo, você é morada do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita dentro de você, os três habitam dentro de você. Você tem a resposta para tudo, querido, você tem solução para tudo, você tem a cura dentro de você, você tem a restauração dentro de você. É questão de acesso, é questão de consciência, é parar de lutar com a sua força e andar na força de Jesus Cristo que habita dentro de você. Por que eu não vou me desesperar? Tenho que acreditar, querido, na palavra, eu tenho que acreditar no poder do sangue. Uma das coisas que eu cheguei e eu uso bastante quando eu oro para as pessoas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o filho de Davi, só para deixar claro no mundo espiritual, porque tem muita pessoa com o nome de Jesus aí, para saber que é Jesus Cristo de Nazaré, é o filho de Davi, o Messias prometido. Minha irmã me mandou uma mensagem ontem, e eu cheguei e retornei para ela: o que foi, minha irmã? Ela falou: eu estou com a dor na coluna, eu fiz um movimento estranho e travou igual as outras vezes, eu estou morrendo de dor. E eu dirigindo o carro, coloquei no Viva Voz, falei: coloca a mão na sua coluna aí, minha irmã. Eu falei: em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o que travou vai ser destravado agora, o que está doendo vai parar de doer. Há poder no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Jesus que derramou o sangue naquela cruz, levou toda a dor e doença, enfermidade. Então aquilo que causou inflamação na sua coluna, seja agora completamente tocado agora. Há poder no nome de Jesus, minha irmã, seja curada agora. E ela falou: meu irmão, a minha coluna está queimando, está pegando fogo. Daqui a pouco ela me ligou: ei, meu irmão, já limpei a casa, já fiz várias coisas, a dor desapareceu. Há poder no sangue de Jesus. Mas não pode ter nenhuma dúvida, nenhum milímetro de dúvida, queridos. Não pode, de forma alguma. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se existe uma necessidade se existe uma fome material, Jesus é a sua provisão, porque Ele é o Jeová Jireh. Você tem resposta nele. Agora, se a fome for espiritual, Ele também é o pão vivo para trazer um pão espiritual para você. Ele quer te levar a acreditar profundamente no que a palavra diz ao seu respeito. Ele quer mostrar para você que Ele não está brincando de ser Deus, Ele não está brincando de ser Pai, Ele não está brincando de ser poderoso, Ele é todo poderoso. Ele não está brincando de curar, Ele é a própria cura. Ele não está brincando de ser a paz, Ele é a própria paz. O nada quebrado, o nada faltando, o nada fora do lugar. Ele está dizendo para você: ei, não andeis ansioso por coisa alguma, em tudo porém seja conhecido diante de mim as vossas petições, pela oração e a súplica e ação de graça, e a paz, a minha paz que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. O que você precisa fazer é não entrar em desespero no momento de uma situação adversa. Sempre haverá uma resposta de Deus para você, sempre haverá uma cura e uma salvação, porque o sangue garante isso. O sangue é vida, vida em meio à morte. Ele mesmo fala: eu sou a ressurreição e a vida, mesmo que esteja morto, viverá. Talvez você eu vejo pessoas aí parecendo um Walking Dead aí, ó.
um morto-vivo andando. Ei, mas Jesus é a sua cura. Jesus é a sua libertação. Há esperança, mesmo que uma árvore cortada envelheça a raiz. A palavra diz, ao cheiro das águas ela vai brotar. Você pode estar parecendo um tronco cortado, mas meu Jesus está dizendo para você hoje à noite, eu estou liberando a minha água, eu estou liberando, você vai provar da minha água, e você vai voltar a florescer, você vai voltar a dar fruto, os galhos vão crescer, a árvore vai crescer, a árvore vai desenvolver. Pessoas estão dizendo que você já era, que você já acabou. Eu quero dizer para você, a última palavra sempre vai ser de Deus, e Deus está dizendo, você é querido, você é amado, você é festejada, e há cura, há esperança para você, porque eu sou a ressurreição e a vida, e eu quero profetizar, tudo aquilo que está morto na sua vida, tudo aquilo que perdeu esperança na sua vida, tudo aquilo que as pessoas dizem, não tem jeito, não tem jeito para você sim, tem jeito até para a morte. Aqueles que morrem com Cristo vão herdar a vida eterna, e se por acaso você estiver morto, eu quero dizer, Lázaro, vem para fora, Lázaro, vem para fora, ei Lázaro, vem para fora, a morte não tem controle sobre você, é vida em meio à morte. Jesus diz, todo poder me foi dado no céu e na terra, ei, todo poder. Jesus não tem somente poder, ele tem todo o poder, e toda a autoridade foi me dado no céu e na terra. E ele recebeu um nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus para cadeias quebrar, queridos. Você tem que ter a consciência do poder que você carrega. Eu já contei isso na aula, eu conto isso na aula Souza que eu dou, e eu quero contar para você, você tem que ter a consciência de quem você carrega, querido. Por que você não pode em nenhum momento ter dúvida do que você vai receber o seu milagre? Amigo meu, vou citar o nome dele, porque ele é muito amigo meu, e ele não vai ficar nervoso comigo e nem bravo, porque eu estou citando o nome dele, e ele é pastor, como eu, pastor Edinaldo. Quando nós éramos de outra igreja, 3 pessoas, Celso, Edinaldo e eu, nós orávamos todos os dias, de 6 da manhã às 7 da manhã, de domingo a domingo. Chegava às 7 horas da manhã, cada um ia para o seu trabalho. No sábado e no domingo a gente terminava e ia para a padaria, tomava café. No domingo a gente tomava café, eu era músico, o Celso e o Edinaldo, eles faziam parte do vocal da equipe do louvor da igreja. E chegou um sábado que o Edinaldo chegou e falou assim, eu falei, aí vamos tomar café na padaria? E ele chegou e falou assim, não, vou ficar aqui. Eu estou precisando de orar mais um pouco. Falei, beleza, um beijo para você, nego, eu chamei de nego. Vou com o Celso para a padaria, e nós fomos para a padaria, ele ficou orando. Ele estava precisando de uma resposta de Deus, ele estava numa oração com fervor, orando. E passou um rapaz de longe, Vicente. O rapaz estava todo perturbado, perseguido, e ele escutou Edinaldo orando, e aquela oração fervorosa, ele bateu na porta, e ele virou e falou assim, Edinaldo, eu estou sentindo algo na sua oração, você pode orar por mim? Ele falou, claro, pode entrar, e entrou, e Edinaldo era novo convertido, tinha pouco tempo. Quando Edinaldo chega e entra, coloca o Vicente para dentro, não, vou orar por você, que o Edinaldo coloca a mão no Vicente, o demônio manifestou. No que o demônio manifestou, ele levou um susto e pulou para trás. E o demônio deu um passo para frente, e o Edinaldo deu um passo para trás. E ele deu um passo para frente, e ele deu outro passo para trás. Ele conta que o endemoniado olhou para ele, correu na direção dele. Ele saiu correndo. Saiu correndo. Chegou um momento que no canto da sala o demônio encurralou ele. E o demônio falou, agora você não vai escapar de mim.
Eu vou acabar com você, eu vou destruir você. E partiu para cima dele. Ele conta com medo. Ele falou assim: está amarrado em nome de Jesus. De medo ele gritou. No que ele gritou, o demoniado colocou a mão para trás. Ele virou e falou: não é que o negócio funciona mesmo? E ele falou: ô demônio, foi bom eu ter passado pela esse vexame. Foi bom eu ter passado pela essa vergonha. Porque até então eu não sabia o poder que há no nome de Jesus. E eu não sabia o que eu carregava dentro de mim. Só que agora, você me ajudou a descobrir a minha verdadeira identidade, quem eu sou. E ao invés dele correr para o demônio, ele foi na direção do demônio. Colocou a mão na cabeça do demônio e falou assim: ó, hoje é o dia da libertação do Vicente. Eu dou uma ordem, saia do corpo do Vicente agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E o Vicente foi o quê? Totalmente liberto. O Edinaldo hoje é um pastor que age na área de cura e libertação. Porque ele descobriu o poder que há no nome de Jesus. Ele descobriu em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de todos os pecados. Pecados foram retirados, e quando os pecados são retirados, eu sou empoderado. Diga assim: pecados são retirados, e eu me torno empoderado. Sabe por que você vai viver o milagre que você tanto tem buscado aqui no culto Souza? Porque esse milagre já foi conquistado há 2000 anos na cruz do Calvário. Não tem demônio, não tem principado, não tem potestade que pode impedir de você viver o milagre. Não tem nada que pode impedir que a mãe do Carlos seja curada completamente do câncer. Ela vai subir aqui e vai ser a próxima a dar testemunha em nome de Jesus. Assim como a Regina testemunhou, ela vai testemunhar. Sabe por quê? Existe uma diferença entre a primeira aliança e a segunda aliança. Você tem que ter isso claro na sua mente. Na primeira aliança, quando o homem pecava, era necessário ele trazer um animal para o sacerdote sacrificar pelo pecado dele. E o sacerdote sacrificava, e por um ano ele era livre daquele pecado, da consequência daquele pecado. Porque quem trazia o cordeiro era quem? Era o homem perfeito. E o cordeiro que o homem trazia também ele era imperfeito, porque era um animal. Mas agora na nova aliança, quem traz o cordeiro é quem? Pai. Deus providenciou Jesus como cordeiro. Por isso agora não é mais temporário. Ei, a sua cura, a sua salvação e a sua libertação foi conquistada de forma completa. Porque não foi o homem que trouxe o cordeiro, não foi o homem que sacrificou o cordeiro, não é um cordeiro, um animal, mas foi o próprio cordeiro, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que desceu do céu, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de homem e como cordeiro perfeito, derramou o sangue dele, para nunca mais precisar ser derramado sangue nenhum. Por que você tem que sair com a sua convicção plena? Porque você foi justificado, diga assim: eu fui completamente justificado. A minha cura, a minha salvação e a minha libertação hoje é completa. Colossenses capítulo 2, versículo 14 diz que havia um escrito de dívida, que era contrária nas nossas ordenanças. Mas Jesus riscou aquela dívida, cravou na cruz, expôs principados e potestades. Sabe o que Jesus fez? Pegou o diabo, pegou os demônios e falou assim: é verdade que o Paulo era condenado, é verdade que o salário do pecado é a morte, ele estava morto. Mas eu quero dizer para você que a partir de agora, Paulo, ele acreditou, ele confiou no preço, no plano do meu Pai. E você hoje, você não tem mais poder sobre a vida do Paulo. Você não tem direito mais de colocar enfermidade no corpo do Paulo. Você não tem direito mais de fechar as portas
na vida do Paulo. Você não tem mais direito de impedir o Paulo ser próspero. Você não tem direito de o Paulo ser abençoado. Você não tem mais poder de impedir que ele chegue onde eu escrevi. Deus escreveu uma história ao seu respeito. E Deus quer que você viva essa história. O que Jesus fez a seu respeito, ele era pecador, estava morto, destinado ao inferno. Mas aquela igreja aceitou no poder que há no sangue de Jesus, no sangue do meu filho. Então, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. A cura vai acontecer, a salvação vai acontecer, a libertação vai acontecer, queira o diabo ou não. Ele pode ter passado por um casamento, ficou decepcionado, passou pelo segundo, mas hoje é o momento da vitória dele. Ainda tem esperança, ele vai ser feliz, ele vai ter uma família, ela vai ser feliz, ela vai ter uma família, porque foi conquistada, não foi com o preço de um animal, foi conquistada com o precioso preço do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por que vai dar certo? Porque foi o sangue dele que foi derramado. E quando eu tenho consciência disso, eu não vou fazer parceria com medo, eu não vou fazer a parceria com a dúvida.